Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao segundo vídeo da aula 9 de Fundamentos da Matemática 2. Nessa aula então a gente está estudando funções e esse é o segundo vídeo, tá? No primeiro vídeo então a gente definiu as funções e a partir do conceito de relações e agora a gente vai fazer um exemplo, tá? Então vamos lá, ó. Nesse exemplo nós vamos ter três relações, R1, R2 e R3, tá? Definidas segundo os seus diagramas sagitais nos conjuntos A e B, onde A é o conjunto que consiste dos números 1, 2 e 3 e B é o conjunto que consiste dos números x, y e z. Ok? Vamos mostrar que R1 e R2 não são funções e R3 é função. Tá? Lembrando que para provar que são funções ou não, né? Bom, para provar que é função, por exemplo, como a gente vai precisar fazer isso aqui no R3. Nós temos que ter primeiro que R3 é uma relação de A para B, né? No caso que as três relações são de A para B, né? E além disso, nós temos que provar as propriedades de existência e de unicidade, né? Existência, então nós vamos ter que provar se for função a relação, né? Que o domínio coincide com o conjunto A. E no caso da unicidade, nós vamos ter que provar que todo elemento do A está associado a um único elemento no conjunto B. Tá? Então, primeira coisa, R1, primeira coisa que a gente vai provar, né? Não é função. Se você olhar R1, ela falha, ela fura aquela propriedade da existência, né? Olha o número 2 aqui, ó. Não existe nenhum elemento do conjunto B tal que o 2 está relacionando com esse elemento, tá? Então, a existência, a R1 não satisfaz. Então, ó, vamos lá, de fato. Nós temos que o domínio da relação R1 são os elementos do conjunto A que estão relacionados com algum elemento do conjunto B, né? Definição de domínio de relação, a gente já viu isso nas aulas passadas. No R1, o domínio então dessa relação é o 1 e o 3, né? São os elementos do quais estão saindo flechas aqui. Só que isso é diferente do conjunto A, né? Porque o conjunto A, deixa eu colocar, é o conjunto 1, 2, 3. Então, isso aqui já justifica o fato de R1 não ser função. Agora, R2 também não é função. Se nós olharmos a relação R2, ela satisfaz a existência. Ó, todo número do conjunto A, né, está relacionando com alguém no conjunto B. Então a existência ela satisfaz. Só que ela não satisfaz a unicidade. Que olha só, o 1 ele está sendo relacionado com dois elementos. Tá? E para uma função isso é proibido. Tá? Então isso fura o fato de a propriedade de unicidade. Note que o x está relacionado com 1 e ao contrário, né? O 1 está relacionado com x e o 1 está relacionado com y. Então, o 1 está relacionado com x e o 1 está relacionado com y. Logo, ela não satisfaz a unicidade, portanto, não é função, né? Nem todo elemento possui uma única imagem, né, que a gente chama. Agora R3. Essa relação é função. Bom, então nós temos que provar que R3 satisfaz as propriedades de existência e de unicidade, tá? Primeiramente, note que é uma relação de A para B. Então, R3 é uma relação de A para B.
E além disso, a relação é a seguinte, né? Ó. Ela está relacionando o 1 com x, o 2 com y, o 3 com z. O 1 com x, o 2 está relacionado com y e... perdi aqui. E o 3 com y também. Acho que é a primeira vez que falei errado, né? Ok? Então, ó, primeiro vamos provar a existência. Então, para isso é só calcular. Na verdade, não tem segredo aqui, tá? Como as relações são finitas, né? O domínio do R3 são os elementos do conjunto A que estão sendo relacionados com alguém, né? Então, ó, é o 1, o 2 e o 3. A relação aqui é tranquila, são só 3 elementos. Então, o domínio da relação é um conjunto 1, 2, 3 que coincide com o conjunto A. Então, todo elemento do conjunto A está sendo relacionado com algum elemento do conjunto B. Agora, a unicidade, só um detalhe para vocês não se confundir, tá? A unicidade que é apresentada aqui na propriedade que define função é cada elemento do conjunto A relaciona-se com um único elemento do conjunto B. Tá? E o contrário pode acontecer. Pode ter um elemento do conjunto B que está sendo relacionado com dois elementos distintos do conjunto A. Então, se eu pensar no diagrama sagital, isso aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Dois elementos distintos flechando um mesmo elemento pode acontecer numa função. O que não pode acontecer é que um elemento do conjunto A fleche dois elementos distintos. Isso aqui não tem problema. Isso aqui tem. Tá? Então, cuidado com a unicidade. A unicidade é no sentido de que os elementos do domínio estarão relacionados com cada um com um único elemento do contradomínio. Tá? Pode ser que dois elementos do domínio distintos relacionem-se com o mesmo elemento, igual era aqui na função anterior. Aqui, ó. Todos os elementos do conjunto A relacionam-se com o mesmo elemento, que é o Bzinho, né? Então não tem problema, ó. Todo elemento do conjunto A aqui na relação R3 ó, está associado a um elemento do conjunto B. Ó. O 1 vai para o X, o 2 vai para o Y, o 3 vai para o Y. Bom, tá aqui, ó, por inspeção, né? Ó, 1 vai para o X, 2 vai para o Y, e 3 vai para Y também. Por inspeção, né? Ou seja, olhando ali para a cara da relação, podemos ver que cada elemento... X é ruim, né? Cada elemento do conjunto A está relacionado com um único elemento do conjunto B. Então, essa relação R3 satisfaz a unicidade e satisfaz a existência, né? E é uma relação de A para B, portanto, é função. Só conferir o tempo aqui, gente. Tá. Então agora a gente vai começar a falar no sentido... passar para a notação usual de função, tá? Que é aquela que nós vemos lá desde o ensino médio. Tá? Então olha só, da forma que a gente definiu, usando relação, tem uma vantagem em definir relação assim, função dessa forma, porque a gente pode usar todos os conceitos, né, que nós temos de
da teoria dos conjuntos e da teoria de relações, tá? A parte das funções. Só que não é muito usual utilizar essa notação, tá? Porque basicamente o que a gente estava fazendo até agora é definir função como sendo pares ordenados em um produto cartesiano. Tá? Por exemplo, R1, R3 aqui nesse caso que é uma função, é a função constituída pelos pares ordenados 1x, 2y, 3z. Isso não é usual. Tá? Então, nós vamos usar a notação mais comum, né? Largamente utilizada na matemática para definir função. Então vamos lá. Vamos supor que nós temos uma função no produto cartesiano de A para B, né? Então eu tenho uma relação de A para B, que é uma função. Então nesse caso nós vamos denotar a função assim, ó, f de A para B. Ok? De forma, digamos assim, completa, a gente denota a função assim, tá? Note que uma função precisa de 3 elementos, tá? Sempre nós temos que dar o domínio, que é esse conjunto A, e o conjunto B, que a gente vai chamar de contradomínio da função, tá? Domínio da função é o domínio da relação, né? São os elementos do conjunto A que estão relacionados com algum elemento do conjunto B. E o contradomínio da função é o conjunto B, tá? Ou seja, o domínio da função é o conjunto de onde a gente está pegando os x para calcular a f. Conjunto de partida, digamos assim. E o contradomínio é o conjunto de chegada, é onde são os f de x, né? Você pega um x no conjunto A, calcula o f, vai cair no conjunto B. Esses elementos aí vão cair nesse conjunto B, então esse conjunto B é o que nós chamamos de contradomínio da f, né? Eu vou denotar assim, ó, domínio da f por dom f e o contradomínio de f por dom f, ok? Como f é uma função, o que acontece? Para cada elemento no seu domínio, nós conseguimos encontrar um único elemento no seu... aqui está errado, que é B, né? Um único y no contradomínio, né, que é o conjunto B, para o qual o par xy pertence à relação. Por causa dessa unicidade, a gente vai denotar assim, ó, f de x igual a y. Tá? Então, se f de A para B é função, então, para dado x no conjunto A, existe um único y no conjunto B, tal que o f de x é y. Tá? Então, se f é uma função de A para B, existe uma regra que me diz como que os elementos do conjunto A estão sendo associados aos elementos do conjunto B. Para cada elemento, ele vai ser associado a um único elemento do conjunto B. Ok? Então, para cada x do A, existe um único y no B, tal que o y é igual a f de x. Tá? Então, ó, quando... já adiantando em algumas notações, deixa eu corrigir isso aqui. Quando um certo y no conjunto B ele é f de x, nós vamos dizer que o y é a imagem de x do elemento x pela função f, tá? Então, a f leva o x no y, então a gente fala que o y é a imagem do x. E analogamente, a gente pode dizer ainda que o x... aqui está errado também. E o x é uma pré-imagem do y pela função f. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma função, sei lá, f que tal que f de 1 é igual a 2, digamos assim. Então a gente vai falar que o 2 é a imagem do 1 pela f, 2 é a imagem do 1. E o 1, a gente pode falar que ele é uma pré-imagem do 2, pela f também. Ok? Então se a gente voltar lá para a definição, que eu apresentei lá no vídeo passado, né, essa aqui, a gente definiu função utilizando relações, né? Então essa notação aqui que a gente está envolvendo relações, pares ordenadas, que é meio estranha. A gente for traduzir, então, utilizando a notação de funções mais usual, vai ficar assim, ó.
Então, dados dois conjuntos não vazios A e B, e F uma relação de A para B. Uma função, então, né, é uma relação de A para B, que satisfaz essas propriedades aqui, ó, de existência e unicidade. Então, para todo x no conjunto A, ou seja, no domínio, existe um elemento no contradomínio, tal que f de x igual a y, ou seja, todo elemento do domínio da função possui uma única imagem, tá? E se eu tenho um x no A, tal que f de x igual a y e f de x igual a z, né, com y e z em B, claro. Ou seja, isso aqui só ocorre quando o y é igual a z. Em outras palavras, cada elemento do conjunto A, né, que é o domínio da função, tem uma única imagem, tá? Então, em outras palavras, se eu quisesse juntar essas duas propriedades em uma só, nós temos que provar que para todos x no conjunto A, existe um único y no conjunto B, tal que o f de x é igual a y. Bom, como eu já comentei, ó, para definir uma função, principalmente no nosso curso, que a gente vai estudar funções mais gerais, assim, tá? Sempre temos que descrever três elementos. Elementos no sentido de três coisas que a gente tem que saber, tá? O domínio, o contradomínio e a relação, né? Ou seja, a regra que me diz como que os elementos do domínio estão sendo associados a elementos do contradomínio, tá? O que acontece? A menos que eu esteja muito claro no contexto, a gente sempre vai dar esses três elementos: o domínio, o contradomínio e a regra. Em alguns casos vai ficar evidente quem é o domínio e quem é o contradomínio, então a gente só dá a regra. Como, por exemplo, para evitar ficar repetindo toda hora. Seja f uma função, por exemplo, lá em cálculo 1, as funções serão sempre da forma de um conjunto x no conjunto dos números reais, onde x é um subconjunto dos reais. Então, no curso de cálculo 1, a gente estuda funções cujo domínio é um subconjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto dos reais. Então, todas as funções vai pegar número real e associar número real. Então, é bem usual lá no cálculo 1 simplesmente denotar a função pela sua regra. Aí ele assume, o domínio dessa função é o maior subconjunto dos reais para o qual essa regra faz sentido. E o contradomínio é o conjunto dos números reais. Ok? Basicamente a gente faz isso porque, como eu já falei, no curso de cálculo fica claro, né, quem é o domínio e quem é o contradomínio. Então, para evitar deixar o texto repetitivo e sobrecarregado de notações, tá? Ó, como por exemplo lá, esse aqui, ó. Imagina então, lá no curso de cálculo 1, cálculo de uma variável, mas os livros podem falar assim, considere a função f de x igual a 2x. Se você olhasse aqui, ele só está dando a regra, né, que define. Ele não está falando quem é o domínio e quem é o contradomínio. Mas como eu já falei, lá no curso de cálculo, a ideia é que as funções, né, estão definidas em um conjunto x, que é um subconjunto do conjunto dos números reais, e está indo para o conjunto dos números reais. No caso aqui, a f, por exemplo, ela associa o 1 vai em 2 vezes 1, que é 2. O 2 vai em 2 vezes 2, que é 4. O menos meio vai em 2 vezes menos meio, que é menos 1, e assim por diante. Ok? Aí quando ele faz isso, ele fica subentendido, né? Geralmente todo livro de cálculo é assim, que quem é o domínio da f nesse caso? É o maior subconjunto dos números reais, no sentido de inclusão. Maior subconjunto para o qual essa regra faz sentido, ou seja, para o qual 2x é o número real. Na verdade, todo número real satisfaz essa propriedade, então o domínio vai ser o conjunto dos números reais. Por outro lado, se pegar essa função aqui, ó, g de x igual a 1 dividido por x, quem é o domínio dessa função? De novo,
é o maior subconjunto dos números reais para o qual essa regra faz sentido, ou seja, para o qual 1 dividido por x é um número real. Não é difícil provar que isso aqui coincide com o conjunto dos números reais, né? Não nulos. Tem que tirar o zero, tá? Porque não tem como calcular g de zero aqui, né? G de zero seria 1 dividido por zero. A gente não existe divisão por zero, né? Ok? Então só um detalhe que... prestar atenção nesse curso, que a gente vai sempre tentar o máximo possível toda a função, falar quem é o domínio, quem é o contradomínio, tá? Bom, gente, acho que esse vídeo já tá no tamanho bom. Aí no próximo a gente vai continuar. Eu vou definir com vocês essa união de funções e vou provar que quando nós pegamos duas funções, a união dessas funções, que eu vou definir, né, é uma função também. Ok? Até lá então.